Aleluia! Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos aqui hoje para o nosso quinto dia, 5/40, e hoje é uma das minhas lições preferidas. Então, sejam todas muito bem-vindas. Bom dia, bom dia, bom dia, Nara, bom dia, Nara. Um pouquinho atrasada hoje, Cristiano, muito bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu demorei um pouquinho mais porque eu fui baixar o Spotify aqui no computador para não ficar vindo propaganda, né? Porque ontem foi meio ruim. Eu quero sempre colocar um louvor aqui e aí no YouTube, que é onde eu costumava usar, tinha propaganda. Mas agora acho que eu resolvi, porque pedi ajuda dos universitários, né? Bom dia, Marcelo, que saudade de você. Bom dia, como é que vocês chegam aqui? Como que tá o som aí pra vocês, tá bom? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Como que tá o som? Como que tá? Vão falando pra mim, pra gente já começar. Hoje, como eu disse antes, é uma das minhas lições preferidas. Porque muitos de nós não acessamos todas as promessas que Deus tem pra nós por conta da nossa imagem deturbada, né? Por conta do nosso desvio de imagem, por conta do nosso conflito de imagem. Muitas de nós não nos achamos merecedoras de ter o que a vida tem e tem nos dado, né? É muito comum eu atender mulheres maravilhosas que chegam com conflitos porque ganhou um carro, porque tem uma casa maravilhosa, porque tem um casamento perfeito, porque o marido trabalha e dá tudo para ela, e ela tem dificuldade de aceitar. E eu já estive nesse lugar de ter dificuldade de aceitar. E como nós somos muito parecidas, se eu tive essa dificuldade, atendo mulheres com essa dificuldade, eu tenho certeza que vocês que estão me acompanhando aqui nesse devocional também têm esse tipo de dificuldade. Dificuldade de aceitar. Bom dia, Andréia, tudo bem? Dificuldade de aceitar e de agradecer aquilo que a vida te dá, aquilo que Deus tem te proporcionado. Dificuldade de receber, isso mesmo, Marcelo. Muitos de nós temos dificuldade de receber. E a lição de hoje, ela vem trazer justamente isso. Eu não sei se vocês imprimiram lá o planner, mas no planner eu trago bem direitinho essa divisão. As 4 primeiras lições falou sobre reconhecer, né? Eu até não imprimi ainda meu planner, eu tive um problema aqui com a minha impressora, mas eu vou imprimir amanhã, lá no escritório eu vou imprimir. Mas a gente começou falando de consciência. E depois, hoje, a gente começa então a parte de identidade. E muitas de nós sofremos com a nossa identidade. Sofremos porque não aceitamos aquilo que somos, aquilo que nascemos para ter. E especialmente se eu olho ao meu redor e vejo que as pessoas da minha família não têm aquilo que eu tenho. Quando eu vejo que as pessoas da minha família... Vou apresentar aqui. Quando eu vejo que as pessoas da minha família não podem ter os mesmos privilégios que eu tenho, né? Eu tive uma cliente que eu acompanhei por um bom tempo, onde todas as vezes que ela viajava, veja se faz sentido para você, todas as vezes que ela viajava com o marido dela, ela ficava doente ou dava um jeito de brigar com ele. Ao ponto de um dia, bom dia, Carla, 2 Carlas aqui, Monique, Débora, que maravilha, que bom ter vocês aqui, sejam muito bem-vindas. Para quem tá chegando agora, tem muita gente chegando, né? Eu sou Fabrícia Gonçalves da Costa, mas você pode me chamar de Fabi Costa. Eu sou terapeuta e mentora de mulheres e tô fazendo aqui com vocês esse devocional de 40 dias para que a gente possa ir além em todas as áreas da nossa vida, trazendo Deus para o centro, né? Esse era um objetivo para mim aqui nessa quaresma. Levei para um grupo de amigas que eu tenho aqui, a mesa, que eu tenho um grupo de mulheres que chama Mesa. E agora eu trouxe aqui para vocês.
Tua aula foi muito transformadora para mim. Ai, que delícia, Monique, que delícia. Incrível quando a gente se dá conta da beleza que temos quando os outros falam. Que lindo. Obrigada, Marcele. É assim mesmo. E nós somos tudo assim, né? Eu não consigo terminar de ler o seu comentário, o que você escreveu. Nem considerava bonito por tempos. Pois é. E nós somos, né? Temos belezas diferentes, mas somos bonitas. Aos olhos de Deus nós somos perfeitas, né? Que bom tem sido acompanhar você. Que bom, Débora, que bom ter você aqui. Sibeli, que bom. Eu tô usando, Carla, o devocional Plenitude da Camila Vieira. Quem quiser adquirir esse devocional, pode ficar à vontade. Quem não quiser, eu fiz um planner dele, eu fiz um resumo dele. Eu pedi autorização, eu entrei em contato com a Camila Vieira, disse o que eu faço, como eu faço, e pedi autorização para usar o livro dela como guia aqui. E aí, por conta que eu recebi essa autorização, eu fiz um resumo dele, né? Coloquei o nome do meu desafio, Desafio Recomeço. Tá lá no grupo, a gente tem um grupo exclusivo no WhatsApp, onde eu mando para vocês, onde eu mandei o planner, onde a gente troca, onde eu mando as músicas. Hoje, por exemplo, para essa lição, a gente tem a música Teu Amor Não Falha. Então eu sempre coloco lá as músicas, trago algumas reflexões, né? Tá bem bacana, tá bem bonito. Nós já somos mais de 50 mulheres, né? Eu coloquei o ventilador aqui, porque aqui no meu escritório não tem ar. Eu coloquei o ventilador porque hoje aqui tá bem quente, já cedo. Mas... E o meu coração tá transbordando, né? Que horas é todo dia? Todo dia é de segunda a sexta, 7 horas da manhã. Sábado e domingo, 9 horas da manhã, porque vocês pediram para ser mais tarde no final de semana para poder dormir um pouquinho mais, né? Mas todo dia, 7 horas da manhã, segunda a sexta, sábado e domingo, 9 horas da manhã. E cada dia é um renovo de Deus. Cada dia é um recomeço. Cada dia uma transformação. Porque transformação, mudança de vida, metanoia, é processo. É diário. Não é um dia. Não é um evento. E mais, Carla, para você que chegou aqui agora e para vocês que vão chegar, que eu tenho certeza. Ontem eu fiz um combinado aqui. Vocês vão entrar em contato com uma mulher que você acha que merece também transformar a vida dela. Vai pegar pela mão e vai trazer para participar desse devocional. Você não vai só mandar um link, não. Você vai ligar para essa mulher e você vai dizer para ela: olha, eu estou participando de um desafio, é de 40 dias. Já começou, mas todos os encontros estão ficando gravados. Tem várias maravilhosas que estão assistindo à noite. Não tem problema. Claro que o ideal seria vocês estarem aqui comigo. Mas se você só pode assistir à noite, assista à noite e me manda o feedback, né? Terminou de assistir, vai lá nos comentários, diz pra mim o que ficou, qual foi o aprendizado do dia, porque assim também vai me motivando a estar aqui. É um desafio. O nome do livro é Plenitude. O nome do livro que eu uso é Plenitude. O desafio nosso aqui chama Recomeço, tá? É isso, acho que é isso. Sejam todas bem-vindas. Se comprometa comigo, mas se comprometa sobretudo com você para viver essa transformação, né? Coloque sua intenção, o que você quer para esses 40 dias. Eu tenho a minha intenção. Eu não comecei esse desafio aqui por acaso. E veja, é um desafio estar aqui fazendo esse desafio com vocês. E eu tenho feito meus pedidos para Deus. Eu tenho louvado, eu tenho agradecido, eu tenho rezado. Eu não tenho agora jejuado porque eu tive um problema de saúde. Na verdade não é um problema de saúde, né? Mas acaba sendo um problema de saúde. É um problema da 40 a mais. As 40 a mais vão entender aqui, né? Os 40 anos chegou, eles chegaram. Eu não me atentei muito para isso. E a conta chegou também, porque quando a gente faz demais por alguém ou por algo, quem paga é a nossa conta. Quem paga a conta é a nossa saúde.
E no meu caso não foi o contrário, tá? Os meus nutrientes, as minhas vitaminas, foi tudo lá embaixo. Eu tive uma inflamação no corpo, mas eu já estou cuidando disso. Graças a Deus. Deus é bom também, coloca pessoas maravilhosas no nosso caminho e que nos ajuda a olhar para essas questões. E aí ajustando, manejo de estresse, alimentação e atividade física, tudo vai voltar ao normal rapidinho. Porque aqui a gente fala, e vocês vão perceber no decorrer do devocional, que a gente fala sobre corpo, alma e espírito. Alma é tudo aquilo que a gente sente, as nossas emoções, nossos sentimentos, razão e emoção. Espírito é aquilo que é além, que é de Deus, que nos conecta ao todo, ao sagrado. E não tem como ter uma mente sã se eu não cuidar do meu corpo. Por isso que é necessário, gente. Cada vez mais somos chamadas a olhar para o nosso corpo, para aquilo que a gente come, para a quantidade de água que a gente bebe. No meu caso, eu bebo água. Graças a Deus, eu não tenho o hábito de tomar bebida alcoólica. E eu sei o quanto isso é prejudicial para a saúde. Mas se você toma, se você gosta de tomar sua cervejinha, liga o alerta, porque é mais prejudicial ainda. É mais prejudicial. É muito mais prejudicial. Por quê, Fabrícia? Por conta dos nutrientes que tem lá na cerveja. Trigo. Trigo é muito maléfico para nós mulheres. Ele incha, ele inflama. Carboidrato de forma geral. Mas o trigo, ele é um dos campeões. A farinha branca. E eu tenho tentado tirar tudo isso da minha alimentação para ver se eu consigo melhorar mais rápido a saúde do meu corpo. É assim, porque não adianta nada ter uma mente maravilhosa, funcionar que nem uma loucura, porque a minha mente é muito rápida, se o meu corpo não acompanha. Então, nós mulheres precisamos sim ficar atentas a isso. E aí eu já faço um alerta, se você não foi no médico, se você não tem acompanhado os seus exames, fica um alerta para você, especialmente se você tem 40 a mais. Né? Se você tem 40 a mais, presta atenção, olha para você, porque os sintomas, eles são assim devastadores. E é tudo muito rápido. É muito rápido, assim. Né? E aí hoje a gente vai falar de merecimento. E tá tudo a ver, tem tudo a ver com o tema. Falar de merecimento, falar de corpo, e falar de saúde, e falar de alimentação, né? Seja bem-vinda aqui, Marina, acho que é Marina. Então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar, o tema hoje é: você foi feita de modo especial e admirável. Você foi feita de modo especial e admirável. E a leitura de hoje vai ser Salmo 139, 13 e 16. Quem escreveu foi Davi, o rei Davi. E antes de entrarmos então na palavra de Deus, eu queria te convidar agora a fechar os seus olhos junto comigo, a inspirar profundamente pelo nariz e solta pela boca. Reserva esse tempinho para você. Vai para um lugar mais sossegado aí na sua casa. Vai para o seu quarto, fecha a porta do seu quarto, tira esse tempo para você. E eu tenho certeza que vai valer a pena. Vai para esse lugar reservado, senta, inspira pelo nariz, bem fundo, solta pela boca. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Mais uma vez, inspira e solta, inspira e solta, inspira e solta. Isso. Para você se conectar aqui comigo, para você vir para o modo presente, porque muitas vezes estamos ligadas no automático. Já falamos sobre isso aqui. E aí a passagem de hoje diz assim: pega a sua Bíblia. Bíblia é importante. Bíblia, caderno, papel, lápis, caneta. É muito importante. Então agora pega a sua Bíblia aí. Lá em Mateus. Eu já agradeci? Não agradeci, né? Olha, eu também estou bem acelerada hoje. Eu já fiz minha meditação, mas eu ainda estou acelerada.
Então agora que você já fez a sua respiração, que você já pegou a sua Bíblia, que você já está aí com as suas coisas de trabalho hoje, eu quero te convidar a fechar os olhos e dizer: Senhor meu Deus, muito obrigada. Obrigada, Senhor, por a oportunidade de estarmos juntas mais um dia aqui para conhecer da sua palavra, da sua verdade sobre a nossa vida. Sabemos, ó Pai, que a lição de hoje é muito importante. Quero te pedir então que o Senhor abra a minha boca e os ouvidos daquelas que vão ouvir, para que eu fale o que ela precisa ouvir hoje. Não por mim, mas por Ti, ó Pai. Serei apenas canal de bênção e de graça na vida dessas mulheres maravilhosas que estão comigo nesse desafio. Que o Seu nome seja glorificado a todo tempo, a todo momento por nós. E que possamos aprender aquilo que o Senhor quer para nós. Que possamos viver uma vida plena em todas as áreas da nossa vida, começando por nós mesmos. Olhe por nós, pela nossa família, pelo nosso negócio, pelo nosso corpo, pela nossa alma, pelo nosso espírito, Senhor. Vinde com o poder do Espírito Santo e esteja conosco no dia de hoje. Amém. Amém. Que lindo, gente. Olha aí, olha que coisa mais maravilhosa, né? Eu sempre tive vergonha de rezar em público e hoje eu tô conseguindo fazer isso aqui com vocês. Isso é maravilhoso, né? Eu, um parente só, quem não sabe, eu sou campista há muito tempo. Eu já fiz curso de intercessor, já participei de grupos de oração, já intercedi por jovens em retiro de jovens, já trabalhei muitas vezes em capela. Tenho uma facilidade imensa de trabalhar com os jovens, com os adolescentes, mas com os adultos eu nunca quis. E olha o que Deus tem feito na minha vida, né? Pois é. Então, em Salmo 139, 13 e 16 diz assim, presta atenção, tá? Vou até abaixar mais um pouquinho aqui, nosso louvor, depois eu aumento. Tu criaste o íntimo do meu ser. Davi está falando com Deus aqui. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formada e tramada, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. O que Davi está dizendo aqui? Davi está agradecendo pela vida dele, está dizendo que Deus já conhecia ele antes mesmo dele ser gerado. Davi, de alguma forma, traz aqui para nós uma exortação, para que a gente nunca esqueça que somos filhas amadas de Deus. E quando a gente abre a nossa boca para dizer que somos filhas amadas de Deus, bom dia, Márcia, muito bom dia. Joá, Simone querida, bom dia, bom dia, bom dia. Quando Davi fala que ele foi criado por Deus e que só coisas maravilhosas acontecem nele, na vida dele, nós também temos que ter cuidado quando a gente abre a nossa boca para dizer que somos filhas amadas de Deus. Porque na verdade somos filhas amadas de Deus, mas não dá para eu dizer que eu sou uma filha amada de Deus, escrever, até colocar lá no meu Instagram, porque está muito na moda, se eu não cumpro os desejos de Deus para a minha vida. As outras lições antes trouxe consciência para a nossa vida. Nos chamou a atenção para a gente olhar para como está a nossa vida. Falou sobre verdade e sobre mentira. Falou sobre comportamentos. Vou até recapitular aqui de novo com vocês. Primeira lição, como está a sua vida? Segunda lição, a verdade liberta. E falou sobre mentira e verdade. Só existe essas duas coisas, verdade e mentira. O que não é verdade é porque é mentira. Não existe meia verdade nem meia mentira. E a mentira, ela não vem de Deus. A mentira, ela nos ajuda a nos proteger, mas ela nos une ao diabo. Depois tem a lição, deixa doer e viva o processo. Eu costumo dizer que só vive o propósito quem suporta o processo. O processo de cura, o processo de libertação, o processo de transformação. Tem muitas mulheres que dizem que querem que suas vidas sejam transformadas, mas ela não tem coragem de ler um livro. Ela não tem coragem de sentar 10 minutos para fazer uma tarefa. Todos os dias desse desafio tem uma tarefa. Não adianta nada você participar das lives, porque tem gente que é viciada em live.
Assiste todas as lives possíveis e imagináveis e não faz nada com aquilo que aprendeu. Tô sendo dura, mas é verdade. Se comprometa com você. Comece e termine aquilo que você disse que ia fazer. Muitas mulheres também têm essa síndrome do começar e nunca terminar. Abandona, tanto que já não tem mais a credibilidade nem dela nem das pessoas que convivem com ela. E aí depois celebra as podas da vida, pois delas vêm os bons frutos. Deus nos poda sempre, desde que estejamos ligados à videira, que videira é Jesus. Então, as 4 primeiras lições falou sobre consciência. Termos consciência daquilo que a gente vem fazendo, daquilo que a gente vem sendo, daquilo que a gente vem falando. As palavras, vocês sabem, as palavras elas têm poder. O que você vem falando sobre você, o que você vem se repetindo, quais historinhas que você conta. Eu costumo dizer para as minhas clientes de mentoria que até conte suas histórias, mas não acredite nas suas histórias. Não acredite nelas, porque muitas vezes elas nos desviam da realidade. Faz com que a gente crie quase que um personagem, uma verdade paralela. Sabe? Entende o que eu estou dizendo para vocês? Dá uma arrumadinha aqui nessa imagem. Não tem como eu viver uma vida com Deus no centro mentindo. Não tem como. Não tem como eu trabalhar o meu merecimento por meio de Deus, por meio da palavra, por meio da verdade. Se eu continuar mentindo sobre mim, sobre os meus sentimentos, sobre a minha vida, falando para os outros que a minha vida está perfeita. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de falar da minha vida. Assumir que eu não estava bem, assumir que eu estou toda inflamada, gente, isso mexe com o meu ego. Nem a minha família não sabe, não sei se a minha irmã ainda está aqui, nem eles não sabem que eu estou passando por essa situação aqui. Nem eles sabem. Por quê, Fabrícia? Porque eu tenho dificuldade de falar sobre mim. Desde muito pequena eu aprendi a resolver as coisas. E a resolver calada. Mas eu estou dizendo isso, eu estou vindo aqui me vulnerabilizar para também trazer testemunho para você, porque talvez você está passando pela mesma situação e não tem esse cuidado. E a lição de hoje vai falar justamente sobre isso, sobre se ver e se enxergar. E parar de se criticar. E parar de se criticar. Então, quando um engenheiro quer conhecer uma obra para avaliá-la, monetariamente, o caminho mais seguro é começar pegando o projeto arquitetônico, usando para construir essa obra. Ele é chamado de projeto original. É bem assim, Carla. Ou seja, aquele que foi desenhado antes do início da construção. Nesse projeto, então eu estou lendo lá na página 49, tá, Carla? Se você tem aí esse devocional, vai lá e pega ele, estou lendo na página 49. Nesse projeto estão todos os cálculos estruturais, medidas de cada parede, a altura do teto, tamanho e posição de todas as portas e janelas, especificações do material usado. Apenas analisando o projeto, poderá conhecer a qualidade do material utilizado durante a construção. Os acabamentos refinados, escolhidos para levar o valor da obra, como foi planejado o funcionamento da obra após ela ser construída e como será a aparência final dela. No projeto, encontraremos todas as informações do criador da obra. Saberemos o que levou a decidir construí-la, qual o grande objetivo dela no momento. E mais, encontraremos todas as especificações de como devemos agir para manter essa obra em perfeito funcionamento, como e quando devem ser feitas as manutenções e conheceremos o investimento que foi necessário para a construção, o preço que foi pago para que ela existisse, assim como o valor atual dela no mercado. Aqui ela faz uma comparação entre uma obra e a nossa vida. Pode não parecer, mas a nossa vida segue essa mesma construção. Você não é a obra do acaso ou de uma explosão cósmica. Não. Você é projeto de Deus. Você é a criação do Senhor dos Senhores, do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra e também criou você e a mim.
Vou ler até de novo, porque é muito bonita essa passagem. Pode não parecer, mas nossa vida segue essa mesma construção. Você não é obra do acaso e nem de uma explosão cósmica. Você e eu somos projetos de Deus. Você é criação do Senhor dos Senhores, do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. E também criou você, como disse Davi no Salmo 139, que abre essa reflexão. Ele, o próprio Deus, o viu enquanto ainda era um embrião. Ele teceu cada parte do nosso corpo e criou o íntimo do nosso ser. Todos os dias de nossa vida foram escritos no livro do Senhor antes mesmo que eles existissem. E se você é projeto de Deus, Ele, o autor da nossa vida, é quem conhece os planos dele para a nossa vida. Partindo do princípio de que tudo que Deus faz é bom, Ele fez você perfeito. Olha que lindo. Partindo do princípio que tudo que Deus faz é bom, agradável, nós também somos boas. E por que a gente se perde? E por que eu não acredito que eu sou boa, Fabrícia? Por que muitas vezes eu acho que eu sou uma farsa? Por quê? Você foi planejada de modo preciso para cumprir o seu propósito e viver a sua missão aqui na Terra. O que você faz nunca vai ser igual ao que eu faço. Pode ser coisas parecidas, mas nunca vai ser do mesmo jeito. Cada uma de nós nascemos para fazer uma coisa, isso é fato. Muitas pessoas por aí ficam doidas atrás do propósito de vida. Não tem como descobrir qual é o seu propósito de vida desalinhada de Deus. Porque foi Ele que te criou, foi Ele que me criou, foi Ele que criou a gente. Como que a gente vai viver o plano dele se a gente estiver afastada dele? Você foi planejada de modo preciso para cumprir o seu propósito e viver a sua missão aqui na Terra. Ele colocou em você todos os dons, todas as características físicas e habilidades na medida certa para que os planos dele, por meio de sua vida, se cumpram. Seu valor é definido por quem seu Criador fez. Talvez você esteja se perguntando o que aconteceu que não consigo enxergar essa verdade sobre a minha vida. E principalmente, não consegue vivê-la no dia a dia. Porque muitas vezes duvidamos da nossa capacidade de realizar algo e se sente constrangida para usufruir de algumas maravilhas da existência. Foi o que eu disse no começo, né? Muitas mulheres têm vergonha de ter o que tem. E não é uma só não, gente, são várias. Eu tive uma cliente uma época que ela tinha um carro, ela ganhou o carro do marido. Já fazia alguns meses que esse carro estava parado. E aí, durante o processo de acompanhamento que eu fiz com ela, eu falei, tudo bem, se você tem vergonha de sair com o carro, mas você vai todos os dias lá na garagem, vai ligar o seu carro, nem que seja colocar ele para frente e para trás, vai dar uma voltinha na garagem se tiver espaço e vai colocar ele lá de volta no lugar. E ela foi fazendo isso por quase 15 dias, até que ela teve coragem de chamar a filha um dia e sair de casa com o carro. Já fazia meses que ela tinha ganhado o carro do marido e o carro estava na garagem. Da mesma forma que eu atendi uma outra maravilhosa, que inclusive minha vizinha aqui pertinho de Joinville, que tinha uma casa maravilhosa, o marido dela construiu uma casa perfeita. E ela disse, não consigo me sentir dona dessa casa, não gosto dessa casa. Não gosto dessa casa. Eu falei, mas onde você morava antes? Morava num apartamento, mas eu também não queria morar no apartamento. Aí o marido fez a casa e ela não gostava da casa. Na verdade, não é o que ela não gostava da casa, ela não gostava do que as pessoas pensavam. Na verdade, não é nem do que pensava, do que ela achava que as pessoas pensavam dela morar naquela casa tão bonita. Olha que loucura. Olha que loucura. Da mesma forma que eu tenho uma amiga maravilhosa, que tinha reformado a casa dela, tinha um sofá lindo. E um dia ela disse, amiga, eu nunca sentei no sofá da minha casa. Imagina, você ter uma sala maravilhosa, uma casa maravilhosa e nunca ter sentado no seu próprio sofá. E depois a gente acha que o outro é nosso inimigo. Jesus, né? Talvez você esteja se perguntando o que aconteceu, que eu não consigo enxergar essa verdade sobre a minha vida. E principalmente, não consigo vivê-la no dia a dia. Porque muitas vezes duvidamos da nossa capacidade de realizar algo
ou de se sente constrangida para usufruir algumas maravilhas da existência? Por que pensamentos de inferioridade, dúvida, medo, insegurança insistem em ocupar a nossa mente? Onde foi que se desconectou do plano original? Onde perdeu a sua verdadeira identidade, dada por Deus? Passei anos fazendo essas mesmas perguntas para mim. À medida que me aproximava, aprendia sobre quem eu sou em Cristo. Eu queria entender por que o que vivia em algumas áreas eram tão diferentes da vida de uma mulher virtuosa e sábia. Por que tanto orgulho no meu coração? Por que tanta necessidade de fazer muitas coisas para ser admirada e aprovada pelas outras pessoas? Por que a busca desesperada por esconder as minhas fraquezas e os meus defeitos? Por que eu precisava mostrar para o mundo santidade, perfeição e autossuficiência que muitas vezes não eram reais? A história da Camila tem a ver muito com a minha história e com a história de vocês também, eu tenho certeza. Se vocês estão aqui, é porque nós nos conectamos de alguma forma. E muitas vezes nós nos conectamos pela dor. Não é pelo amor. É pela dor. E talvez você possa anotar essas perguntas aí. Eu vou ler de novo. Por que tanto orgulho? Por que tanta necessidade de fazer muitas coisas para ser admirada e aprovada pelas outras pessoas? Por que a busca desesperada por esconder as minhas fraquezas e os meus defeitos? Por que precisamos mostrar para o mundo santidade, perfeição e autossuficiência que muitas vezes não são reais? Por quê? Por que queremos passar a impressão de que somos perfeitas? Somos mulheres maravilhas que damos conta de tudo, sendo que a gente não dá conta de tudo? Por quê? Por quê? Por que eu tenho necessidade de mostrar, principalmente aqui no Instagram, que tá tudo bem, sendo que não tá tudo bem? Adriana, Andréa, mas a gente tem que desgrudar dos nossos pais e deixar a história dos nossos pais com eles, porque senão a gente nunca vai viver a nossa vida, vai viver a vida dos nossos pais. E não foi por isso que eles passaram o que passaram. Nossos pais passaram o que passaram para que para nós fosse mais fácil, fosse mais simples. E a gente fica complicando tudo. É a gente que complica. Precisamos verdadeiramente olhar para os nossos pais e pedir permissão para ser e fazer diferente. E até dizer, eu te honro agora fazendo diferente, pai. Eu te honro, mãe, fazendo diferente. Você já sofreu tanto, não preciso continuar. Porque tem histórias que estão passando de geração em geração por uma honra desnecessária. Se nós pararmos e perguntarmos para os nossos pais, pai, você quer que eu sofra igual você? Você quer que eu passe pelas mesmas coisas? Ele vai dizer, larga de ser besta, menina. Pelo menos o meu pai falaria. Eu já vivi o que eu vivi para você não viver. Eu já sofri o que tinha que sofrer para você não sofrer. Nossos pais falariam isso, eu tenho certeza. É só pensar no seu filho, se você tem filho. Você quer que seu filho passe pelas mesmas coisas que você? Você quer? Não quer. Seu pai também não quer. Não pense que eles querem, porque eles não querem. Então podemos honrar eles fazendo de forma diferente. Viver bem a nossa vida. É uma forma de honrar nossos pais. A resposta estava bem abaixo dos meus olhos. Na crença sobre mim mesma, no filtro que existia no meu entendimento, que distorcia a maneira como eu me via e adulterava a minha imagem. A imagem de quem eu de fato nasci para ser. O desenho inicial do arquiteto que me planejou, que foi Deus. Nós temos um problema de imagem. Tem até um nome para isso que agora eu esqueci. Não vem na minha cabeça o nome. Mas muitas pessoas têm esse problema de imagem, um conflito de imagem. Se olha, mas não se vê. Quantas vezes a gente se olha e não se enxerga?
Quantas vezes os outros dizem, nossa, mas você é tão boa, você é tão isso, tão aquilo, mas a gente não acredita. É sobre isso que eu estou dizendo hoje. É sobre isso que essa lição está trazendo para nós. Lembre-se daquela história infantil em que uma bela mulher tem um espelho mágico e pergunta para ele todos os dias, espelho, espelho meu, existe no mundo alguém mais bela do que eu? Essa belíssima mulher que precisava todos os dias ouvir que era mais bela representa uma metáfora sobre todas nós, que passamos a vida sem ter clareza do nosso valor e precisamos o tempo inteiro de validação externa. Aprovações e elogios. Sim, Nara, é isso mesmo. Um complexo de inferioridade, a síndrome da impostora que mata a gente. Imagina, quando a minha amiga falou, Fabrícia, faz o devocional com todo mundo no Instagram, eu falei, tá louca, eu não posso fazer isso. Imagina, de jeito nenhum. No outro dia de novo, outra pessoa, Fabrícia, faz o devocional no Instagram. Não posso. Fala de Deus, tenho vergonha. Fala da sua prática. Esses dias eu fiz um processo com uma pessoa conhecendo sobre os elementos e sobre os temperamentos, sobre o meu temperamento e quais elementos regem a minha personalidade. E ela disse, você precisa falar da sua história. E eu disse, eu tenho vergonha. Não consigo falar. E ela disse, é por isso que você está se sentindo amarrada, é por isso que você se sente impostora. Você não conta as suas histórias. Até que eu fui digerindo e disse, tá bom, vou falar a minha história. Vou começar a contar um pouco. Não contei nem metade para vocês ainda da vida do Fabrício. Temos vergonha de falar quem somos de verdade. Temos vergonha de falar sobre as nossas dores. É mais fácil falar das vitórias. Sem falar na necessidade que a gente tem de ser validado o tempo inteiro pelo outro. Mas a gente mesma não se valida. E uma coisa que eu quero que você faça hoje aí. Você vai escrever depois em vários papeizinhos. Se você tiver post-it, você vai escrever. E vai colocar em lugares que você vê. Pode ser no espelho do banheiro, pode ser na geladeira, pode ser na gaveta de calcinha, pode ser na sua agenda, pode ser na sua carteira. Vários papeizinhos você vai escrever. Eu me trato com carinho e não me critico. E depois, se vocês puderem, vai lá no grupo e escreve lá pra mim, Andréia ou Arnon, que vocês estão sendo minhas secretárias aqui. Vai lá no grupo e escreve. Tarefa de hoje, tarefa bônus de hoje. Fazer vários lembretes de que você se trata com carinho e não se critica. Vai fazer diferença na sua vida. Esse pequeno exercício. Quando não sabemos quem somos, nos sentimos inferiores, ameaçadas, comparadas, invertemos a ordem de prioridade de valores na nossa existência, em vez de oferecermos nossa essência, comportando-se como quem sabe que tem valor e focar a ser, passaremos a viver em uma busca desesperada para nos sentirmos amadas, pertencentes e importantes pelo que fazemos ou pelo que temos, gastando energia e recursos para convencer que somos bons pelas coisas que sabemos e conseguimos realizar, pelos bens que temos ou, quem sabe, pela beleza física que achamos ter. Fico imaginando Deus nos olhando lá de cima, né, Simone? Minha amiga querida, está aqui, né? A gente sempre fala, né? Deus deve olhar lá de baixo da risada, mas essa minha filha é tão boba, né? Então ela diz, fica imaginando Deus nos olhando lá de cima e dizendo, filha, para com isso. Você ainda não entendeu nada. Aproxime-se de mim. Deixe-me lhe contar algumas verdades sobre você. Você é obra minha. E tudo que eu faço é bom, perfeito e agradável. Então, caminhe comigo e vou fazer a verdade sobre quem você é para mim. Vou trazer a verdade. E o que desejo fazer em sua vida e no mundo por meio dela. Olha que coisa mais linda, gente. Eu vou até grifar aqui e eu vou dizer de novo, para você anotar aí, tá? Filha, pare com isso.
Você não entendeu nada. Filha, pare com isso. Você ainda não entendeu nada. Aproxime-se de mim. Deixe-me lhe mostrar algumas verdades sobre você. Você é obra minha. E tudo o que eu faço é bom e perfeito. Vou repetir para vocês escreverem aí, tá? Filha, pare com isso. Você ainda não entendeu nada. Aproxime-se de mim e deixe-me lhe mostrar algumas verdades sobre você. Você é obra minha e tudo o que eu faço é bom e perfeito. Então, caminhe comigo e vou lhe trazer a verdade sobre quem você é para mim e o que desejo fazer em sua vida e no mundo por meio dela. Todas nós estamos aqui de alguma forma para realizar uma missão. Nós não estamos aqui de passagem, nós estamos aqui para transformar a nossa vida e para ajudar as outras pessoas a transformar a vida delas. Essa é uma verdade. Talvez você ainda não tenha achado qual é o seu propósito de vida, mas todos nós temos. Por isso que eu gosto muito, muito, muito de um livro que chama As 7 Leis Espirituais do Sucesso, onde o autor conta ali, numa das passagens, que ele diz para os filhos, quando eles eram pequenos, que eles não precisavam se preocupar com dinheiro, que nunca nada ia faltar para eles, que ele sempre ia bancar eles, mas que eles teriam que descobrir qual era o propósito de vida deles e como eles poderiam ajudar as pessoas com aquilo. E essas crianças cresceram ouvindo isso desse pai. E ele disse, eu nunca precisei ajudar eles com nada, eles sempre deram conta de tudo. E hoje tem até mais que eu. Mas eles descobriram o propósito de vida deles e descobriram como é que eles podem ajudar as pessoas com o propósito de vida deles. Que é esse o nosso verdadeiro sentido da nossa vida. Nós temos algo peculiar, algo especial que vai poder ajudar a vida das outras pessoas. O nome do livro, As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Tá aqui. É o meu preferido. Depois dos livros da Louise Hay, que eu amo de paixão. Meu processo de cura começou aqui, ó, com esse livro aqui. Meu processo de transformação de cura começou aqui, ó. Louise Hay, você pode curar sua vida. Depois desse livro aqui, o meu preferido é As 7 Leis do Sucesso. Claro que a Bíblia. E aí vem depois outros, né? Agora, As 5 Feridas Emocionais, tem aquele Segredos da Mente Milionária, que eu gosto muito também. Mas o principal é a Bíblia, tá? É a Bíblia. Então, vamos continuar aqui, que hoje tá bom, né? Ai, hoje tá maravilhoso. Eu não sei se vocês estão gostando, mas eu tô amando. Falo desse assunto com autoridade, pois durante quase toda a minha vida, acreditei que meu valor existia apenas se eu fizesse muito bem feito. Convivi com muita crítica, invalidação e humilhação na minha infância. E por isso entendi emocionalmente que só seria admirada, amada e importante para alguém se eu superasse todas as expectativas das outras pessoas em todas as áreas da minha vida. Passei então a buscar um modo de ser a melhor aluna, a melhor universitária, a ter sucesso profissional, a ganhar dinheiro rápido, ter um corpo bonito, uma alimentação saudável, ser gentil com todas as pessoas e muitas outras coisas. Mas antes que você se pergunte o que existia de errado em fazer todas essas boas escolhas, quero dizer que eu as fiz não por entender o meu valor pessoal e para ter uma vida alinhada a isso, mas sim pelo motivo errado. Exatamente por não ter clareza de qual era a minha essência. Então, descobri na prática que quando fazemos as coisas certas pelos motivos errados, construímos nosso castelo em areia movediça. Uma hora ele vai ruir e poderemos perder tudo. Quando nossa motivação não é a verdadeira sobre a nossa identidade, nosso caráter é adulterado e usaremos o que for preciso para não nos sentirmos rejeitadas novamente. Esse é o grande problema da humanidade, o problema da rejeição. O problema da rejeição. Até eu recebi essa semana um livro
da Joyce Meyer. Na verdade, eu recebi o PDF da Joyce Meyer, que ela fala sobre a cura da rejeição. Eu vou começar a ler ela essa semana e depois eu trago lá no meu conteúdo de alguma forma, porque eu percebo que todas nós temos ferido da rejeição. Todas nós, em maior ou menor medida, temos medos de ser rejeitada. E por ter medo de ser rejeitada, nos afastamos da nossa verdadeira identidade, querendo apenas ser amada pelo outro. Como que isso vai ter congruência se eu quero ser amada pelo outro? Eu tenho que ser amada por mim mesma. Eu tenho que me amar profundo e completamente do jeito que eu sou. Não é esperar que o outro me ame. Não é esperar que o outro me elogie, é você se elogiar. E aí, continuando aqui, isso inclui mentiras, exageros, manipulação e muitos outros comportamentos desprezíveis. Foi preciso uma situação de dor e ameaça para eu buscar a clareza sobre quem eu vinha sendo. Foi preciso muita dor para que eu buscasse ajuda e reconhecesse toda a mentira em que acreditei a meu respeito e as consequências dos meus erros por não saber o meu valor. A isca que Deus usou para me levar a viver uma jornada de resgate da minha identidade foi a ameaça do fim do meu casamento. E hoje eu vejo o tamanho da misericórdia dele, do seu amor por mim. Ele deseja que eu e você tenhamos clareza de quem nascemos para ser, para que aconteçam os planos dele para a nossa vida e para o nosso trabalho. E não tem nada a ver com quem eu sou ou com quem você é, mas sim com aquilo que precisamos levar para o mundo por meio da nossa vida. Não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com aquilo que a gente nasceu para ser e para fazer pelos outros. Então, independentemente da existência que tenha vivido até aqui, das suas crenças sobre quem é e do que é capaz de realizar e merece viver, quero que creia que sua vida não é obra do acaso. Você é um projeto perfeito e único de Deus. Receba em seu coração e sua mente essa verdade. Receba sobre sua vida a identidade de quem é a criação do próprio Deus, formada de maneira perfeita, especial e admirável. E peça ao Senhor que essa identidade passe a guiar a sua vida de agora em diante. Nunca mais aceitando sobre você nenhum tipo de adjetivo que desqualifique quem o Senhor o fez para ser. Lembre-se, tudo que Deus faz é perfeito. E se Ele nos fez, nós somos perfeitas. Mas bem longe daquela perfeição que o mundo diz por aí. Uma perfeição que vem de Deus, onde a gente se aceita, onde a gente se reconhece, onde a gente não se critica, onde a gente se trata bem. E aí, olhando aqui já, trazendo consciência e olhando já para o nosso exercício de hoje, existe um poder nas palavras que declaramos. É uma das maneiras de programarmos nossas crenças e por meio da nossa comunicação. Nossas palavras produzem nossos pensamentos e os nossos pensamentos geram nossos sentimentos. Vocês sabiam disso? Pensamentos geram sentimentos e sentimentos são expressados na ação. Isso significa que todas as vezes que comunico coisas boas, também penso e sinto coisas boas. E assim minhas crenças são criadas por essa matriz. Palavras boas, pensamentos bons, sentimentos bons e crenças positivas. Nossa vida é conduzida pelo que cremos. Se você crê que você é uma farsa, você vai ser uma farsa. Se você crê que só coisas ruins acontecem na sua vida, só coisas ruins vão acontecer na sua vida. Por isso que a gente tem um mantrinha aqui. Aqui na minha comunidade, o mantra é: eu sou uma filha amada de Deus e somente coisas maravilhosas acontecem comigo. Só que para eu ser uma filha verdadeira, uma filha amada de Deus, eu tenho que fazer coisas que Deus quer, não coisas que o diabo manda. Então, a mentira a gente precisa tirar da nossa vida. O pecado, a vaidade, o orgulho, mas isso a gente vai trabalhar ainda lá pela frente. Hoje, o que você precisa liberar da sua vida verdadeiramente é a mentira. O contrário também é verdade. Então, como ato profético, a partir de hoje você vai declarar muitas virtudes sobre a sua identidade. E a tarefa de hoje é
escrever. E escrever, gente, escrever com papel e caneta. Ou papel e lápis, que eu gosto mais, porque o lápis ele é mais sensorial. Você vai escrever 30 vezes eu sou alguma coisa. E não pode repetir. Então, eu sou uma filha amada de Deus, eu sou amada, eu sou feliz, eu sou próspera, eu tenho um casamento feliz, eu tenho filhas saudáveis, eu tenho um casamento, eu tenho um trabalho abundante, eu tenho clientes maravilhosas, eu sou curada, eu sou transformada. Eu não sei o que você vai escrever. E não precisa ser verdade, você não precisa acreditar nas coisas que você vai escrever hoje, mas você precisa escrever 30 eu sou diferente. Combinado? Essa é a tarefa de hoje. A música de hoje é Teu Amor Não Falha, da Nívia Soares. E a nossa oração de hoje, então, vou fazer com vocês a oração. Hoje eu já até passei do horário, mas hoje foi tão bonito, né? Foi bonito para vocês que estão aí do outro lado? E você que vai assistir depois, comenta depois aqui. Né? Vamos equilibrar um pouquinho essa relação. Toda vez que você assistir a live, vai lá, deixa um comentário. Isso ajuda muito aqui no meu trabalho. Né? A oração de hoje é a seguinte. Respirou? Fez sentido tudo isso? A lição de hoje ela é importante, ela é essencial, mas ela é doída. Ela machuca, porque ela nos traz realidade. E nós não estamos acostumadas a lidar com realidade. A maioria de nós aprendemos a lidar apenas com mentira. Como funciona para entrar no grupo? Me chama depois lá no direct, Carla. Mas tem um destaque também lá na minha bio, onde tem o link do grupo, tá? E você pode entrar e, por compromisso comigo, trazer mais uma mulher. Todas vocês que estão aqui comigo hoje, todas vocês que vão passar por aqui. Gente, é a coisa mais linda. Nós estamos tendo uma média, meu marido fez ontem, uma média de 100 a 120 mulheres que estão assistindo a live depois. E olha que lá no grupo é 50. Já deve ter aumentado mais, que eu não olhei ontem. Ontem eu fiz coisas com a minha filha. Ontem a gente teve programas de mulheres por aqui. Uma foi para a igreja e a outra saiu comigo. Não, um movimento maravilhoso, Andréia. Muitas mulheres, eu tenho certeza que se Deus colocou isso no meu coração, se Deus me deu essa confiança, essa coragem de fazer algo que eu nunca tinha imaginado fazer antes na vida, é porque Ele tem um propósito muito grande na minha vida e na vida de vocês. Então, para que a gente encerre com chave de ouro o dia de hoje, respira mais uma vez aí, vamos para a nossa oração. Porque aqui sempre tem uma oração no começo, passagem da Bíblia, uma reflexão, uma tarefa, a música que eu passo para vocês do dia, mais a oração final. E a oração final de hoje é: Pai amado, Senhor Deus da minha vida, eu te peço que graves em meu coração a minha real identidade. Enche-me de entendimento de que eu sou feita à imagem e semelhança do meu Criador. Que eu me mova todos os dias com a convicção do meu valor e de que eu possuo todos os dons necessários para cumprir o meu propósito e a minha missão. Independentemente de como foi a minha vida até aqui, Pai, muda o meu olhar sobre mim, muda cada célula do meu corpo, meu entendimento sobre quem eu sou para Ti. Eu declaro, em nome de Jesus, que a partir de hoje eu vou olhar para mim, reconhecendo o meu valor. Reconhecendo que foi o próprio Deus que me planejou. E declaro também que todas as minhas escolhas serão sábias e estarão de acordo com a sua vontade para mim, Pai. Eu decido que a partir de hoje eu só estarei nos lugares certos, com as pessoas certas e agindo de maneira certa, para viver como filha de Deus vivo. Obrigada pela tua paternidade, Deus. Obrigada pela minha vida. Obrigada pela vida de vocês que estiveram aqui comigo. Hoje eu vou tirar uma foto dessa oração, vou colocar lá no meu Stories, junto com o link do grupo, para que você possa enviar para mais uma mulher. E que Deus nos abençoe para que esse domingo seja extraordinário. Que possamos acordar amanhã renovadas para estarmos aqui às 7 da manhã. Para continuarmos. Amanhã a lição é: onde foi que eu me perdi?
Eu desejo que o seu domingo seja extraordinário. Hoje é dia do Senhor. Daqui a pouquinho eu vou na missa aqui com a minha família. Que você tire um tempo para glorificar a Deus. Se você quiser agora, quando a gente terminar aqui a live, entra no seu quarto, fecha a porta, faça a sua oração sincera. Senhor, me ajude a curar em mim, a alinhar as minhas emoções, curar minha alma, meu corpo, minha mente. Me ajude a fazer esses 30 eu sou. E aí escreva. Se quiser, tire foto, registre, me marque. Eu vou gostar muito de saber que você tem acompanhado não só as lives, mas que você tem feito as tarefas. Porque eu tenho certeza, eu vou fazer a minha agora. Quando eu terminar aqui, eu vou fazer. Eu tenho certeza que nós não seremos mais as mesmas lá no final desses 40 dias. Eu já vejo diferença aqui. Eu já vejo diferença. Ontem eu falei, Pai amado, como hoje foi melhor, né? Ontem foi melhor do que antes de ontem. E hoje eu tenho certeza que vai ser melhor do que ontem. E assim, um dia após o outro dia. Que Deus abençoe a sua vida, assim como Ele tem abençoado a minha. Que nós tenhamos um domingo extraordinário. Beijo grande para vocês. Fiquem todas com Deus. E até amanhã. Se Deus quiser, eu espero você. Faz esse compromisso comigo. Traga mais uma mulher. Convide. Se você não sabe o que eu estou falando, vai lá no meu feed. Vai lá no meu Instagram quando eu terminar aqui. Tá tudo explicado lá. Só você procurar. Tem um destaque sobre isso. Tem um post sobre isso. A gente tem um grupo exclusivo sobre isso. Você pode me chamar que eu te explico como é que é. Mas traga mais uma mulher. Vamos juntas nesse processo de transformação. Porque cura é jornada, não é episódio, não é um evento, não é um dia, não é um curso, não é uma formação, não é um livro, não é um desafio. Cura é jornada. Beijo grande pra vocês, fiquem com Deus, tchau. E diz pra mim aqui, deixa eu fazer vou fazer uma pose, vocês façam uma live, façam uma foto e diz lá, por que valeu a pena estar aqui comigo hoje? Poste no seu Instagram, chame outras mulheres para vir junto com a gente nessa jornada. Eu aqui, pegadinha na sua mão, você pega na mão de outra mulher. Vamos juntas. Mulheres curadas ajudam outras mulheres a se curar. É nisso que eu acredito. Tchau!